O espaço é a fronteira final, nosso último desbravamento. E mesmo assim nós sabemos muito pouco sobre eles. E as pessoas, de uma maneira geral, sabem menos ainda. Há muitos mitos com relação ao espaço, o que tem fora da Terra. Vamos dar uma olhada em 5 desses mitos. Bom, você aprendeu no colégio que o Sistema Solar é composto do Sol, seguido dos planetas Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno e o planeta anão Plutão. Sem falar que há outros corpos celestes como o cinturão de asteroides e etc e tal. Mas há um detalhe. As pessoas ficam meio que mistificadas ao saber que Mercúrio, apesar de ser mais próximo do Sol, ele não é o planeta mais quente. Não, Mercúrio não é o planeta mais quente. A verdade é que a temperatura no lado iluminado de Mercúrio é cerca de 169 graus Celsius. Muito baixo, por sinal. E a temperatura no lado não iluminado é de menos 173 graus Celsius. Claro que ele tem uma rotação. E a rotação dele dura mais ou menos 58 dias e 12 horas terrestres. É preciso quase 2 meses aqui na Terra para Mercúrio dar uma volta completa ao redor de si mesmo. E já o período orbital, ou seja, o ano de Mercúrio, ou o tempo que demora para ele dar uma volta ao redor do Sol, é de 88 dias terrestres. Mas mesmo assim, ele não é o planeta mais quente. Mesmo porque Mercúrio não tem atmosfera, e o que ajuda a aquecer um planeta é a sua atmosfera através do chamado efeito estufa, como acontece aqui na Terra, por exemplo. Não devemos confundir efeito estufa com aquecimento global. Enfim, o planeta mais quente do Sistema Solar é Vênus, com uma temperatura média de cerca de 450 graus Celsius. Sua grande quantidade de dióxido de carbono, metano e ácido sulfúrico em suspensão na atmosfera faz daquilo um grande cobertor térmico. Nada sobrevive em Vênus por muito tempo. Nem mesmo sondas espaciais, as veneiras que chegaram lá para coletar dados, elas começaram a se corroer e a entrar em pane em poucas horas. E mesmo assim coletaram vários dados. Vênus é o verdadeiro inferno do Sistema Solar. Bom, você sabe que o som não se propaga no vácuo, e isso não é diferente no espaço. O som não se propaga lá. Não se propaga lá porque a densidade de matéria lá é muito escassa. Não existe vácuo total, porque não existe nada. Existe matéria, mas é finamente esparsa. Então o som não consegue se propagar lá. Filmes e séries utilizam o artifício de colocar som de lasers e barulhos de motores de naves espaciais simplesmente porque se ficaria muito chato uma cena como essa aqui. Fica muito diferente quando vemos a mesma cena com a trilha sonora, a sonoplastia e os diálogos. Isso faz uma enorme diferença. Mas então o que é às vezes esses barulhos que os astrônomos gravam, esses ruídos que o Sol faz, por exemplo? Simples, ele não faz ruído. O que acontece são emanações de rádio e outro tipo de radiações que os computadores da NASA captam, transcodificam sob a forma de sinais sonoros através de processamento de sinal para que os astrônomos possam estudá-las melhor. Só por causa disso, mas som mesmo não existe. Muito provavelmente você viu o filme dos Transformers e o lado escuro da Lua. Bem, tenho uma triste notícia para vocês. Exatamente, não existe robôs gigantes que se transformam em carros. Assim, também não existe o lado escuro da Lua. O que acontece é que nós sempre vemos o mesmo lado da Lua todas as noites quando nós olhamos para o céu, exceto em noites nubladas ou em fase da Lua nova. O que acontece é que o período de rotação da Terra coincide com o da Lua.
Isso faz com que sempre a mesma face da Lua esteja voltada para nós todas as noites, mas só por causa disso. A Lua tem o seu próprio movimento de rotação, o que faz com que toda ela é iluminada pelo Sol, em períodos que nós daqui da Terra não conseguimos ver. Mas isso acontece, isso é bem nítido quando nós olhamos do espaço. Outra conceituação errada que tem é porque fora da Terra não existe gravidade. Sim, existe gravidade. Não existe gravidade zero. O que existe é a chamada microgravidade. O que mantém os planetas em órbita dos corpos celestes de outras estrelas ou seus satélites naturais girando ao redor desses planetas é exatamente a força da gravidade. O que acontece é que essa gravidade só é notada quando você tem corpos muito massivos envolvidos. Por isso que nós sempre caímos quando nós pulamos do alto do prédio. Claro que a força da gravidade é uma força bem fraca, por isso que você consegue tirar algo de uma mesa ou tirar uma cadeira do chão. Note, o seu braço é mais poderoso do que a Terra. A força gravitacional é uma força muito fraca. Mas isso não impede que planetas estejam presos nessa órbita. Da mesma maneira, lá no espaço você sofre ação de microgravidade e você está exatamente caindo e caindo e caindo, pois é isso que é a órbita, um eterno cair em relação ao planeta. Só que como a trajetória faz com que você passe da curvatura, você continua sendo atraído, mas sem velocidade de escape, então você fica orbitando o planeta. Isso vale para os planetas que ficam em órbita do Sol, ou dos satélites em volta do planeta, ou como o cometa Halley, enfim. Todo o processo demanda gravidade. Então, todo esse que nós podemos ver, que os astronautas estão flutuando, na verdade eles não estão flutuando. Simplesmente eles estão caindo em relação à Terra na mesma velocidade que a nave espacial. Isso pode ser até simulado no chamado cometa do vômito. É um avião de voo parabólico. Ele sobe, 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 depois desce, 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 desce. E nessa descida, a sua velocidade fica igual ao da aeronave, então você perde total noção referencial. Em relação à aeronave, você está flutuando. Mas, na verdade, você está prestes a se esborrachar no chão. A despeito do que muitos filmes falam, não, você fica fora, lá no espaço, sem a roupa adequada, você não vai explodir. Cabum! O que vai acontecer, sim, é que a pressão interna dos gases no seu sangue fará força de expansão para fora, porque a sua pressão interna é maior do que a externa. Seus vasos sanguíneos irão se dilatar e poderão até se romperem, acarretando em aneurismas. Só que você não vai explodir. Os seus tecidos, músculo, pele e ossos vão segurar bem o seu corpinho. Claro que isso não vai impedir que você tenha uma morte extremamente dolorosa por sufocamento, embolias, enfim. Não vá para o espaço sem o equipamento adequado. Esse é o meu conselho. O espaço é uma das regiões menos exploradas do nosso vasto universo. Claro que não é só ele. Nós temos outro lugar extremamente pouco explorado, bem perto da sua casa, mais perto do que você pensa. Esse lugar é o oceano. Será que existem alguns mitos sobre o oceano? Veremos isso em outro momento. Esse é André, do seu ceticismo.net. Bom, o espaço está aí, está próximo para ser conquistado, mas nós temos que conquistá-lo e compartilhar as informações. Por isso, compartilhe esses vídeos nas suas redes sociais. Assine o canal, assim você sempre receberá quando sair novos vídeos. Mas para isso, clique ali no sininho para você habilitar e você sempre ser avisado. Obrigado por terem assistido.